Sérgio Luciano Roberto, como aqui eu tô fazendo os vídeos, fiz vários vídeos aqui mostrando que é mentira. Que o Thiago Dutra, ele diz que os antigos pais patrísticos, que é um especialista no assunto, que os pais via Maria, que é pecadora, por exemplo, São Bernardo de Claraval, negava a virgindade perpétua de Maria, tal, etc. Aí o Thiago Dutra está tentando refutar o diácono João Vitor. Aí já viu o que acontece, né? Simplesmente, pô, a tradição e o magistério são infalíveis, certo? O que acontece? Os protestantes, eles pegam pai patrístico, trecho que agrada a eles, e tenta formular o quê? Que os pais patrísticos, por exemplo, São Bernardo de Claraval, negava a Theotokos. Por quê? Pegou texto fora do contexto. E o Thiago Dutra vai provar para ele que ele é mais um impostor. Tem um pastor aí falando que o Thiago Dutra passou o trator em cima do Diácono João Vitor. Aonde, meu querido? Vamos aqui. Responder aí a objeção do diácono rapidamente. Vamos lá, diácono. Teu argumento, ele tem um problema grave, certo? Como todo o aparato católico tenta defender as doutrinas de vocês, certo? Qual é? Esse aqui, ó. Olha só. Pro Thiago Dutra, a igreja é problemática. É simples. Oh, meu querido. A escritura vem da onde? Da coluna sustentáculo da verdade. Todos os dogmas é a necessidade na sagrada tradição, no sagrado magistério e na escritura. Certo? Se a igreja, como você diz, então, por que você usa a escritura? Por que você usa pais da igreja que são todos problemáticos? Olha só, você está comendo o prato que come. Você está cuspindo o prato que come. Olha só, vamos pensar. Olha só, ele pega um pedaço do trecho de uma fala de São Bernardo, que era contra a festa ali da época, etc. E esquece todo o contexto. Esse é o primeiro vídeo de 2026. Já começando o ano refutando esses hereges. Olha só. Aí o Thiago Vitor vai mostrar todo o mesmo aparato. Olha só, aqui não dá para ler. De São Bernardo de Claraval. Ele não só fica aqui estagnado só nesse versículo em que o Thiago Dutra está apregoando. Tem mais fala de São Bernardo de Claraval. Certo? Ele deixa claro, certo, que a doutrina, tanto o festival quanto a doutrina em si da Imaculada Conceição, Ó, São Bernardo de Claraval, ele era contra o festival. Não contra a doutrina, o dogma, Ipiri e Parará, né? Pela igreja. Então, como é que você quer usar a autoridade da igreja romana de um papa do século XIX, certo? Dando a entender que se a igreja romana pensasse diferente de Bernardo, ele se retrataria, se segundo o próprio Bernardo, a própria igreja dele desconhecia essa doutrina. Então, das duas, uma. Ou o Pio IX tá mentindo, ou o Bernardo tá mentindo. Aqui é uma contradição grotesca. Você esquece da unidade da igreja. São Bernardo de Claraval está em comunhão com quem? Com o pastor universal. E as comunidades estão em comunhão com a sede de Roma. A igreja que São Bernardo de Claraval era filho, querido, certo? Está em comunhão com a sede. As encíclicas, as bulas, os escritos passam pelas comunidades. E os pais todos defenderam esse dogma. Como São Bernardo de Claraval, que ele é filho da igreja de León, não vai estar em comunhão com o pastor universal. É uma igreja protestante. São Bernardo de Claraval, ele é protestante, o Thiago Dutra. Olha a confusão desse... Misericórdia, cara. Muito que seja Bernardo de Claraval. Tanto é que não é a mesma igreja do século XII, a mesma igreja do século XIX. Olha, não é a mesma igreja do século XII e não é a mesma igreja do século XIX. Olha só. Irmão, a unidade. A mesma igreja que é do século XII e a mesma igreja que é do século XIX está em comunhão uma com a outra, ambas. Certo?
medo de Bernardo, A cara de Jaco o pensamento de doutores como São Alberto Magno, São Tomás de Aquino, São Boaventura, Alexandre de Hales, Pedro Lombardo, entre outros, cara. Então, desculpa, você querer usar um papa do século XIX para falar da autoridade de igreja. Ele citou vários pais aí. Cadê os escritos desses pais? As bulas, documentos que vêm do magistério. Do século XII é anacronismo. Isso é um argumento amador, Tiago. Não será possível, meu amigo, que eu vou ter que ensinar o mariólogo a argumentar, pelo amor de Deus. Vamos comentar aqui essa primeira parte. É só. Vamos interagir com o vídeo do Diácono João Vitor e vamos interagir o meu estudo, né? É só. Simples. Olha só que interessante. Ó, São Bernardo de Claraval não negou a virgindade perpétua de Maria. Vai ter a resposta aqui do servo Roberto, que vocês não creem que meu canal é pequeno, né? Como diz Lucas Donzoli, ele só dá crédito para canal grande, canal famoso, porque os canal pequeno não interessa para eles. Certo? É esses canal pequeno que refuta vocês. É esse canal pequeno que desmascara vocês com essa mentira suas. Certo? Mas para mim não tá amplo, para mim tanto faz para vocês. Cara. Eu não tô focado em debater vocês, eu não tô focado, eu tô focado em pregar a verdade. E faça uma apologética em pregação. Pregar em cima das suas mentiras, dos seus contos de fada. Ó. São Bernardo de Claraval, ele não negava a virgindade perpétua. O que ele está negando ali são a festa, os ritos, certo? É só, o exagero. Mas depois ele se retrata nas suas epístolas ali 45. O Diácono João Vitor vai reapresentar ali, ele dirigindo ali para a igreja de Roma, que é a sede, certo? Pelo contrário, ele foi um dos maiores devotos e defensores da Virgem Maria. Um cara que é devoto, cara, e defensor, vai negar, cara. Olha só. A Virgindade Perpétua de Virgem Maria, na Idade Média. E seus escritos e sermões estão repletos de referência em suas pureza e santidade, o que inclui a crença na sua virgindade antes, durante e depois do parto de Jesus. Ó. Olha só, cara. São Bernardo de Claraval, conhecido como o Doutor Milifuro, por sua eloquência, enfatizava a humanidade e a virgindade de Maria como exemplo para todos os cristãos. Ele não se opunha à virgindade perpétua, que já era crença comum na igreja da época, em que mais tarde seria definido dogmaticamente. Olha só, cara. Essa devoção, essa crença, esse amor pela Virgem Maria, esse zelo em a sua integridade, a sua virgindade já era conhecido do povo daquela época. Depois, profundamente, foi formulando o dogma, etc, etc. Olha só, principais controvérsias teológicas, na qual São Bernardo de Claraval se envolveu em relação a Maria, foi respeito do Concílio da Imaculada Conceição, a crença de que Maria foi concebida sem pecado original, dogma que ele e muitos outros teólogos medievais não aceitaram à época, por razão teológica, completa relacionada em universidade por pecado original e a necessidade da redenção por Cristo. No entretanto, isso não tem relação com a negação da Virgem Maria Perpétua. É só. Por isso que o dogma foi definido, para acabar essa dúvida, essa contradição, essa oposição. São Bernardo de Claraval deixa bem claro. Sempre virgem. Então, você usar um pai da igreja de forma tendenciosa, e o dogma também dá para refutar vocês com a escritura,
Lucas 1:28, Lucas 1:35, Isaías 7:14, Mateus 1:26, Apocalipse 12:1, quem está aparecendo ali na glória, cheio de glória, significa o quê? Apocalipse 2, Satanás não pôde tocar nela, deteve-se da mulher, porque a mulher não tem pecado. A rincha do demônio contra a mulher, se a mulher tivesse pecado, não tinha essa rincha. E por aí vai, cara. Certo? Agora vamos voltar ao vídeo aqui do nosso professor, né? Vamos se... Esse estudo aqui de catequético aqui é simplesmente mais um professor aí para a gente entender e refutar esses mentirosos. Certo? Em duas partes esse vídeo. Ainda tem 22 segundos aqui da fala dele, eu já volto com ele, tá? Primeira coisa, no vídeo anterior, nós mostramos a gafe do Thiago Dutra, porque Que já não interessa a gente. afirmou que Dutra acha que tinha pensamentos protestantes. Olha o pensamento católico, ele era católico, ele estava disposto a colocar o crivo de tudo que ele ensinou na análise da igreja. E se a igreja decidisse que o que ele tinha ensinado era errado, e assim o fez, porque tipo assim, se tiver um padre pensar oposto, ignora, pô. Quem é a voz da verdade é a igreja. São os cursilhos. Ah, mas fulano, cicrano, negou a virgindade para Maria. Passa por aqui e por aqui. Quem define escatra é que tem a chave, cara. Quem definiu ali o curso de Jerusalém, Atos, Apóstolos 15:7? Quem tem a chave. São Tiago não fez nada. São Paulo não fez nada. Os anciões não fez nada. Pedro fala, Deus me escolheu. Desde o princípio, desde o começo. Por quê? Tem o pastor aí, João 21:15-17. E a chave de ligar e desligar. Simples entender isso. Primeiro cursilho, né? E os cursilhos são base o que? Bíblica, para definir o que acontece ali, a discussão. Quem define ali é a comissão de bispo, com os anciões, com o porta-voz. Porque ele viu lá na minha tela o nome Ludwig Watt e não se atentou que nós estávamos falando de São Bernardo de Claraval. E agora ele tenta consertar, trazendo novamente São Bernardo de Claraval para o debate. Seria também polido, o Thiago Dutra, você reconhecer então, a mais, é necessário fazer traduções bem feitas. Ele não vai reconhecer, pô. O foco dele é atacar, pô. Ele vai reconhecer? Não, cara. Pra ele já refutou você, cara. Por mais que você mostre evidência, por mais que você mostre documento histórico, ou na doutrina, nos dogmas, ele não vai acreditar, porque ele disse que refutou você. E o seu seguidor, ele tem vários vídeos aí de outros pastores, um dia se você for ver um vídeo aí, refutando, catando vídeo de Lucas Manzoli, de Thiago Dutra, etc., refutando você, que é uma mentira, porque os caras fazem montagem, etc. Tem essa facilidade hoje em dia, infelizmente. Ó, Tiago Jovim vai mostrar o mesmo texto que ele citou, mas completo, não amputado, adulterado e dissipado, né? Vamos lá, ó. Vou sublinhar aqui em negrito, já está em negrito, a parte que o Thiago Dutra trouxe ali para o debate, né? Portanto, fala de São Bernardo, tá? Isso aqui é uma epístola numerada como 45, direcionada à igreja de Lyon, tá? É um comentário que São Bernardo de Claraval faz sobre justamente a questão da Imaculada Conceição, ó. Portanto, não posso deixar de me admirar que tenha havido entre vocês, nesse momento, alguns que desejaram manchar essa esplêndida fama de sua igreja, introduzindo uma nova festa, aqui está falando da festa da Imaculada Conceição, um rito que a igreja desconhece. Então ele está falando de um rito, tá? E não da doutrina. E que a razão não comprova, nem a tradição antiga nos transmite. Temos a pretensão de ser mais eruditos ou mais devotos que os padres. É uma presunção perigosa estabelecer em tal assunto o que a prudência deles deixou sem estabelecer. E o assunto em questão é de tal natureza que não poderia ter escapado à diligência dos padres se eles não tivessem pensado que não deveriam se ocupar dele. A mãe do Senhor, você diz, deve ser muito honrada. Você diz bem, mas a honra de uma rainha ama a justiça. A Virgem Real não precisa de falsas honras, pois está amplamente provida de verdadeiros títulos de honra e distintivos de sua dignidade. Então, aqui bem claro, nesse trecho... Só, já o texto, já dá para se ver o que incomodava
São Bernardo de Claraval. Simples isso aqui. Momento nenhum ele está degrimindo que Maria é pecadora. Que isso veio através de uma mulher pecadora. Só que isso que é perfeito. Não. O contexto aqui é o rito. As festas exageradas ali que se tornou pública ali na época dele. Simples entender. Olha que o cara vai catar, vai fazer a manobra para falar que São Bernardo de Claraval negava a virgindade perpétua de Maria. Olha só. O Dutra trouxe ali, obviamente, volta a dizer, numa tradução um pouco mais pobre que esta aqui, que eu apresentei. Ridícula. Pobre não, ridícula. Que não diminui o argumento. Você é educada, mas eu não. Ridículo. Um estouro, um esterco, uma adulteração, uma amputação. Cara de pau. Ser vergonha. Filhos do Satanás mesmo, porque está mentindo. Adulterando. Patrística. De acordo com o que eles fazem com a escritura, cara. E tem pessoas que acreditam, ainda dá crédito, esse tipo de pregadores, sei lá o que é. Dele, né? Mas nós vamos ver que São Bernardo ele tem uma visão dividida da doutrina da Imaculada Conceição. O que ele primeiramente condena aqui é a festa, né? Pácata, como diz o nosso da Imaculada Conceição, padre que já do estouro. era latente em sua época. Então o que nós temos aqui é o pensamento de São Bernardo de Claraval e o pensamento de outros tantos teólogos que pensavam diferente dele. É por isso que nós alegamos no início do nosso debate que havia na igreja primitiva, na igreja dos primeiros séculos, pessoas que defendiam essa doutrina. Tanto é que essa doutrina foi se desenvolvendo no tempo até ser promulgada em 1854 pelo Papa Pio XII. Ali acabou a discussão. Proclamou dogma de fé. Vamos chegar lá, né? Até porque ele coloca São Bernardo contra Pio XII, dizendo que ou um está mentindo ou outro. Né? Mas no outro debate eu já mostrei para o Tiago Dutra que esse tipo de argumento volta contra ele. Porque se ele não consegue provar o que ele diz, ele se torna mentiroso. Ele não vai provar porque ele está adulterando texto patrístico. Documentos patrísticos. Então, a mentira cai por terra, porque a igreja era coluna sustentáculo da verdade. Efésios 3:10, a divina diversidade, o amor de fora da sabedoria, a consciência pela igreja. Que igreja? Efésios 3:21, que seja dada a glória. Certo? Mas vamos lá. Vamos relembrar aqui. Diga, o seu Papa está errado? O mariólogo, o Júlio Perquero, também está errado porque chama Imaculada Conceição de doutrina? O Papa Pio IX não está errado. O Júlio Perquero não está errado. Quem está errado é você, senhor Tiago Dutra. Doutrina não quer dizer que ela vai ser um dogma. Todo dogma foi uma doutrina, é baseado em uma doutrina. Mas nem toda doutrina vai se transformar em um dogma. O que acontece é que... E aí? O que você vai fazer no próximo domingo? É simples, pô. O cara tá querendo colocar uma coisa que o São Bernardo de Claraval já tá refutando ele, pô. São Bernardo de Claraval. O cara tá citando um devoto mariano, um apaixonado pela Virgem Maria. Ele tá colocando que o cara está falando que Maria é pecadora. Usando, amputando, como diz o Paulo Leitão, né? Meu professor de Bíblia, que intercede por nós, meu amigo. E dissipando o contexto. Mas está sendo rebatido, está sendo refutado, como sempre, né? Na doutrina da Imaculada Conceição. Por quê? Porque o dogma da Imaculada Conceição não trata apenas... Vamos ver aqui ó, no escrito que ele mudou de ideia. Ó. De sua conta a respeito dela. Ó. E me ensinou a repetir as mesmas coisas em seus profetas. Escolhida por Deus dentre Olha só. A santidade de sua vida. Admirar a autoridade de... Aqui é a continuação daquele texto que o Tiago Dutra reapresentou. Porque ele não lê toda a encíclica, todo o escrito de São Bernardo de Claraval para entender o que ele está falando. Claro, para vocês não entenderem. Para vocês ficarem nessa aí, não, mas São Bernardo de Claraval via que Maria não é pecadora, que Maria não é santa. Todo esse argumento protestante católico e os protestantes refutam. Será mesmo? Dizendo, olha, se a igreja definir diferente no futuro, eu fico com a igreja. Depois a gente vai mostrar isso aqui de novo, porque parece que
O Tiago ignorou isso novamente, apenas mostrou ali na tela, mas não explicou, né? Custava reconhecer? Não, realmente, São Bernardo de Claraval está aqui mostrando uma submissão à Igreja de Roma. E aí ele ainda vem com esse papo de que São Bernardo está Não, numa... Apocalipse 13, 5, 6 foi dado uma boca à besta. 13, só você meditar. E 13, 5 foi perseguir quem? Degrinir quem? Os tabernáculos habitantes do céu. Olha só. Por isso, vamos usar a Bíblia também, né? Nosso estudo aqui não é só apologia, é Bíblia. Meu foco é Escritura. Olha só, se der esse Apocalipse 13, ele não vai se retratar por quê? Porque está sendo usado pelo Espírito da besta. Foi dado uma boca. Para o quê? Ó? Judas 1, 8, 9. Essa besta vai usar os falsos profetas. Segundo Pedro 3, 2 ali em diante. Certo? Foi dado uma boca. A boca, é Apocalipse 12, 15. A serpente vomitou um rio contra a mulher, que é esses insultos, essa mentira, essas adulterações, essas amputações, porque ele não vai se retratar, porque quem está usando ele é outro espírito, o espírito que irá difamar os habitantes do céu. Quem mais é difamada, quem mais é degrinida, quem mais é perseguida? A Maria e os dogmas que vêm dessa igreja, coluna sustentáculo da verdade. Ó. Apocalipse 13, olha só. 7. Foi, ó, 6, ó. Abriu, pois, a boca em blasfêmia contra Deus, para blasfemar seu nome, ó, seu tabernáculo, que é a sua igreja, e os habitantes do céu. Apocalipse 12, 15, ó. A serpente vomitou contra a mulher um rio de água, para fazer submergir. Ó. Olha só. Claro que ele não vai se retratar. Qual é o foco da serpente? Degrinir os habitantes do céu. Degrinir aquela que é toda pura. Aquela que deu a luz ao verbo. Aquela que o verbo se fez carne. Certo? E os habitantes são os santos. E os tabernáculos, a igreja. Sob tipo de igreja. Olha só. Foi dada uma boca. E essa boca, quem vai usar é os falsos profetas. Que vai difamar. Que vai criticar. Que vai fazer esse tipo de trabalhinho aí. Como o Tiago Dutra faz esse trabalhinho. Ser vergonha. Certo? Vamos catar aqui para finalizar. Agora já entendemos quem está perseguindo a igreja e a mulher. Certo? Usa a boca. Ó, foi dado a boca. Quem está usando? Que São Bernardo está numa outra igreja diferente da igreja de Pio XII. Meu Deus do céu. Nós vamos derrubar essa falácia aqui também hoje. Eu quero mostrar para vocês o pensamento de São Bernardo de Claraval completo acerca dessa questão de Maria não ter pecado, né? Olha aqui a continuação do texto que ele suprime. Honrai de fato a pureza de sua carne, a santidade de sua vida, admirai sua maternidade. Gente, isso aqui é o mesmo texto que ele trouxe, só que a parte que ele... Você viu a malícia dele? Você viu a malícia desses apologetas protestantes? Porque, como eu disse, foi dado uma boca. Quem vai blasfemar contra a igreja, os habitantes do céu, Judas 1, 8 e 9, são os falsos profetas. Quem são esses falsos profetas? Que está nessas divisões. Olha só, e o foco desses caras, o foco do protestantismo é degrinir Maria. A Maria é uma mulher comum, é pecadora, não é virgem, não é santa, é só Cristo que é santo, só Cristo que é perfeito, e piri e parará, como diz o nosso Sila Malafaia, né? Outro mentiroso, né? Admirai sua maternidade como virgem, adorai sua descendência divina, exaltem o prodígio pelo qual ela trouxe ao mundo sem dor o filho, que ela parte sem dor, hein? consciência, ou seja, sem a inclinação ao pecado. Proclamai-a reverenciada pelos anjos, desejada pelas Lucas 1, 28. nações, conhecida de antemão pelos Lucas 1, patriarcas 28, Jesus proclamando bem-aventurada. escolhida por Deus dentre todas as mulheres e elevada acima de todas elas. Magnificam-na como o meio pelo qual a graça foi exibida, o instrumento de salvação, a restauradora dos tempos, e finalmente exalta-na como olha só a continuação do texto desse doutor que para os reinos pega e só que agrega aí, né? Essas coisas a igreja canta a respeito dela e me ensinou a repetir as mesmas coisas em seu louvor.
Então ele está falando que repete aquilo que aprendeu da igreja, né? E o que aprendi com a igreja eu mantenho com segurança e ensino a outros. O que não recebi da igreja, confesso que devo admitir com grande dificuldade. E qual que é o ápice desse texto? Aqui tem outras coisas, tá? Mas o ápice Olha o tanto está escrito de São Bernardo, pô. que nós já mostramos, tá? Aqui é a conclusão desta resposta que São Bernardo de Claraval dá à igreja de Lyon sobre as suas dúvidas e os seus receios acerca da Imaculada Conceição, tá bom? Vamos aqui ao ápice da questão, né? Para a gente ver como ele responde, tá? O ápice está aqui no número 8, ó. E sendo assim, que base pode haver para um festival da concepção da Virgem? Porque ele está fazendo aqui uma objeção, a mesma, né? Com base em que princípio, digo eu, se afirma... Presta atenção, protestantes. Você mesmo, pastor, que botou um vídeo aí falando que o Tiago Vitor passou o trator em cima do... O Tiago Duque passou o trator em cima do nosso diácono, né? Olha, presta atenção, cara. Você é farinha do mesmo saco que o Tiago Dutra. Mesma espécie, mentiroso, usado pelo Apocalipse 13. ser santa uma concepção que não é pelo Espírito Santo, para não dizer que é pelo pecado, ou se estabelecesse uma festa que não é de modo algum santa, de bom grado, a gloriosa Virgem ficará sem essa honra, pela qual ou se parece honrar um pecado, ou se supõe uma santidade que não é um fato. E além disso, ela de modo algum se agradará de uma novidade presunçosa, contra o costume da igreja, uma novidade que é a mãe da imprudência, a irmã da superstição, a filha da leviandade. Pois se tal festival parecia aconselhável, a autoridade da Sé Apostólica deveria ter sido consultada primeiro, e a simplicidade de pessoas inexperientes não deveria ter sido seguida de forma tão impensada e precipitada. E de fato, eu já havia notado esse erro em algumas pessoas, mas parecia não tomar conhecimento dele, tratando gentilmente de uma devoção que brotava da simplicidade de coração e do amor à Virgem. Mas agora que a superstição se apoderou de homens sábios e de uma igreja famosa e nobre, da qual sou especialmente filho, não sei se poderia deixá-la de lado sem ofender gravemente a todos vocês. Presta atenção agora, gente. Mas o que eu disse está em submissão ao julgamento de quem quer que seja mais sábio do que eu. E que especialmente eu remeto tudo isso, como todos os assuntos de um tipo similar, à autoridade e decisão da Sé de Roma. E estou preparado para modificar minha Agora. se em qualquer coisa eu pensar de forma diferente daquela Sé. Eu fiz questão de colocar o texto Pácatas, que já destrói qualquer argumento desse doutor. Por quê? Como eu estava dizendo, Apocalipse 13, 5, ó, foi dada a faculdade de preferir a arrogância. Olha só. Blasfêmia, foi dado o poder de agir por 42 meses. Ó. Abriu, pois, ó, arrogância. Foi dado uma boca. Para quem? Para as duas feras aqui, ó. Para blasfemar o quê? Para criticar quem? Para degrinir quem? 5. Foi dado a faculdade de preferir a arrogância em blasfêmias. Foi-lhe dado o poder de agir por 42 meses. Abriu, pois, a boca em blasfêmia contra Deus, para blasfemar o seu nome, seus tabernáculos, os habitantes do céu. Então, o espírito da besta, Satanás, vai usar quem para degrinir o quê? A igreja sobre o tipo que Cristo fundou, os pastoreios, os habitantes do céu santos. Quem vai... Simples, cara. Quem vai ser usado? Arrogância, pregando. Quem vai ser usado? Os falsos profetas. Porque os falsos profetas não estavam em unidade com a igreja. Sobre ti, Pedro, eu edificarei minha igreja. Então, é o foco é o quê? Pregar isso aí que você vê aí, ó. Mentira. Usar a Bíblia contra a igreja, adulterando, amputando o texto, pegando o texto patrístico, pai patrístico, os habitantes do céu, que são os santos, para tentar fazer aquela manobra, aquela salada,
como o Thiago Dutra fez, aí cada um pedaço do escrito de São Bernardo Carnaval, que era contra o festival, e esquece de mostrar o resto do contexto. Ele se retratando, etc., como o diácono João Vitor mostrou. Por quê? Porque eles são filhos. Quem está perseguindo a mulher? Apocalipse 12, 17. O resto da decisão da mulher. Quem vomitou um rio, que são insulto, que são degrinações, que são arrogância, mentira, adulteração? Satanás. E a terra acudiu. Quem é a terra? Somos nós, apologetas, que vamos defender, que vamos amar a igreja, que somos descendência da mulher. Que vamos desmascarar esse mentiroso com a tradição, com o magistério e a escritura. Porque são infalíveis. O magistério, a tradição e a escritura. Não posso ficar só com a escritura. Tem que ter a tradição e o magistério. E a tradição é isso aqui, ó, que o diabo está mostrando. Magistério, dogmas e a licenciada na escritura. Finalizando esse vídeo, primeiro vídeo aqui de janeiro de 2026, para mostrar pra gente. Pô. Já tem vários vídeos aí falando sobre esse assunto, os pais que ele cita, que são todos unânimes, não são controversos, obedecem à igreja. Certo? Salve Maria, sou servo missionário Roberto.